Boa tarde a todos. Estamos iniciando mais uma mesa do seminário Corpos Dissidentes no Território Brasileiro, Educação e Resistência. Primeiramente, gostaria de agradecer a contribuição dos intérpretes, o Sérgio e Leandro, que estarão conosco durante todo o evento. E para fazer o processo de tradução dessa mesa, né, os dois intérpretes tiveram que fazer uma pesquisa intensa sobre a temática, né? Eu sou Elida Miranda, sou uma mulher negra, eu estou de turbante dourado e blusa branca e com fios de contas. Para dar início na mesa sobre educação na perspectiva do povo cigano e do povo de terreiro, eu gostaria de chamar o pai Rodney William e a cigana Miriam Staconescu. Boa tarde a todos, a todas e a todes. Eu quero agradecer a organização desse evento, dizer que é muito importante para mim, que fiz toda a minha formação na Pontifícia Universidade Católica de São Paulo, retornar para esse seminário que vai discutir essa questão dos corpos dissidentes, sendo eu um homem negro, né, que hoje me visto de branco, porque é dia de Oxalá, tenho na cabeça um chapéu azul, e contas brancas no pescoço, reverenciando o Senhor desse dia, que é o orixá Oxalá, o grande orixá da criação. E aproveitando o tema que foi proposto, eu quero saudar a nossa representante do povo cigano, a Miriam, dizer que é para mim uma honra dividir essa mesa com ela, agradecer aos intérpretes de Libra, e a todas as pessoas que estão acompanhando este seminário. Falar sobre a educação, né, e a perspectiva dos povos de terreiro é algo bastante desafiador, sobretudo no momento em que o Brasil atravessa uma crise, sobretudo uma crise em vários setores e em várias instituições, e a educação também passa por um momento bastante delicado. Para nós, que somos de uma comunidade religiosa, embora eu não goste de definir candomblé como religião e sim como ethos, mas ainda assim é importante que a gente fale desse lugar de pertencimento, desse lugar que a comunidade, de certa maneira, espelha. Eu, desde muito cedo, percorri esse universo do território de resistência. Eu nasci num bairro negro, na cidade de São Paulo, o bairro da Casa Verde, e cresci entre as rodas de samba e as rodas de capoeira, aprendendo, na prática, a resistir e a sobreviver. Então, eu sou um homem negro, portanto, eu sou um sobrevivente numa sociedade que tenta o tempo todo matar pessoas negras, né? Numa sociedade em que existe uma certa autorização para que esses corpos sejam perseguidos e sejam eliminados. Então, nós vivemos uma realidade de necropolítica, e isso é desde sempre. Muito embora, hoje em dia, algumas minorias se sintam representadas de uma maneira mais efetiva, para o povo negro sempre foi muito difícil encontrar esse lugar de representatividade, seja na educação, seja em todas as instituições que são, obviamente, atravessadas pelo racismo estrutural. E é esse racismo estrutural que também estabelece relações entre o terreiro e a sociedade. Então, quando a gente fala de candomblé, de uma religião de matriz africana, quando a gente traz
a imagem dos orixás para esse momento tão importante, e principalmente a gente traz a possibilidade de compreender de uma visão, a partir de uma visão mais justa e mais verdadeira, aquilo que as religiões de matriz africanas sempre representaram na formação do povo brasileiro. E aí eu quero dizer a todos vocês e a todas vocês que nos assistem que o candomblé é, antes de tudo, um processo civilizatório e contribuiu de maneira decisiva para a formação cultural do povo brasileiro e principalmente para os valores que esse povo ainda hoje preconiza. Muito embora, muitas vezes esses valores tenham sido negados. E é importante que se diga que a cultura brasileira é essencialmente negra, e a cultura negra é uma cultura essencialmente religiosa. Ela tem na sua base todo esse ethos que está conectado com a nossa ancestralidade, que é a base, né, o grande fundamento do nosso culto. Então, se existe uma possibilidade de religar para as religiões de matriz africana, essa possibilidade é a de nos reconectarmos com a nossa ancestralidade, que nos foi tomada até como parte de um processo de genocídio que começou com a destruição da nossa cultura, com a destruição das nossas famílias, com a destruição do nosso pertencimento ao continente africano, tentando apagar, na verdade, todas as nossas memórias e tentando impor valores da colonização, impor valores que hoje nós traduzimos como esses valores da branquitude, e que precisam ser revistos e que precisam, em muitos momentos, ser combatidos, porque há um risco de que nos nossos territórios de resistência se reproduzam práticas racistas que são muito comuns na sociedade mais complexa e mais ampla. O candomblé é, por si só, né, nessa relação com a educação, o grande território onde se faz a formação de pessoas para o enfrentamento. Nossos corpos, que, seguindo o tema desse seminário, são corpos dissidentes, nossos corpos não reconhecem, né, em tudo que foi imposto pelo colonizador, parte da nossa cultura. É óbvio que o processo de assimilação, né, como qualquer outro processo de aculturação, ele se deu por força das circunstâncias e também por uma necessidade de sobrevivência. Alguns sincretismos foram se formando, e até por conta disso, estrategicamente, o colonizador demonizou não só algumas das nossas figuras mais importantes, é o caso de Exu, o grande orixá da comunicação, o grande propulsor do universo, mas essa demonização de Exu é, antes de tudo, a demonização do próprio povo negro, é a demonização da cultura negra. Então, o nosso desafio hoje, né, nosso desafio hoje é desconstruir esse grande equívoco que foi historicamente e sistematicamente alimentado no Brasil e que ainda hoje nos coloca nesse lugar daqueles que devem ser combatidos e daqueles que devem ser eliminados. Nós sofremos muito com a intolerância religiosa, que eu prefiro chamar de racismo religioso. Nós sofremos toda sorte de perseguição, e isso vem acontecendo desde sempre, desde sempre. Nós tivemos todo um período de sobrevivência durante o processo de escravidão, todo um período de resistência durante o processo de escravidão, mas nós também temos que continuar nesse processo de resistência e de reexistência a partir do momento em que a abolição se instaura, mas não há nenhuma política de inclusão para o povo negro, a não ser o Código Penal e o manicômio. Então, a gente enfrenta, além da necropolítica, o encarceramento em massa, a gente enfrenta a política manicomial, e é muito difícil
para pessoas negras neste país assumir, além da sua condição humana, assumir a sua religiosidade e a sua cultura, porque, afinal de contas, uma pessoa negra, quando assume uma religião de matriz africana, ela se reveste de mais um estigma que pode naturalizar ainda mais toda a violência que essas pessoas já sofrem. Então, nosso processo, né, de relação com a educação vem primeiro da nossa formação dentro do terreiro, que é uma formação para resistência, para luta, mas, sobretudo, para conhecer a nossa cultura, para conhecer os nossos valores, para conhecer a nossa visão de mundo. E isso tudo através dos orixás, que são as nossas divindades, e da nossa relação com a ancestralidade, o que é fundamental para que nos mantenhamos fortes, né? Eu sempre gosto de dizer que eu caminho por um chão que foi batido pelos meus ancestrais e tenho um compromisso de bater o chão para gerações que vão me suceder. Mas é importante que eu eduque essas gerações para que elas vejam o candomblé e as outras culturas de matriz africana como algo que pode efetivamente contribuir para que as suas vidas sejam mais prósperas, mais felizes, e para que elas sejam não só preservadas, mas que elas principalmente possam cumprir a sua potência nesse mundo e toda a sua potência criativa, coisa que muitas vezes, por conta da intolerância religiosa e do racismo, nós somos impedidos, inclusive nas estruturas que se formaram nas escolas públicas e nas escolas particulares, mas sobretudo nas escolas públicas, onde nós enfrentamos a resistência de muitos diretores, de muitos professores, de muitos pais, para, de alguma forma, conseguir desconstruir todo esse processo de demonização das pessoas e da cultura negra. Então, eu queria dizer a vocês que é um grande desafio para todos nós brasileiros, empreender uma luta que seja verdadeiramente antirracista, empreender uma luta que verdadeiramente modifique o estado das coisas. Nossas comunidades sempre dispuseram de valores e de princípios que nos ajudaram, enquanto pessoas negras, a sobreviver a todas as mazelas e violências simbólicas e reais às quais estávamos submetidos, tanto na escola, né, como na vida social. Vocês sabem que há todo um processo de evasão de pessoas negras. Eu mesmo acho que só permaneci na escola porque eu tinha mais medo do meu pai do que dos enfrentamentos que eu tinha na sala de aula. E ainda assim, eu sei hoje o quanto a educação foi transformadora para mim e o quanto ela é transformadora para o meu povo. E não sou eu que digo isso, na verdade, quem diz isso é uma grande Alorixá, que viveu no século passado, no início do século passado, e foi a fundadora de uma das mais importantes e tradicionais casas de candomblé da Bahia. Eu estou falando de Manhaninha, que disse, certa vez, que queria ver seus netos com um anel de doutor no dedo aos pés de Xangô. Então ela sabia o quanto a educação era importante e o quanto era importante que todos nós, negros e negras, estivéssemos inseridos nesse processo de educação, porque era através da educação que nós poderíamos fazer uma grande transformação nas nossas vidas, nas vidas de nossas famílias e na vida das nossas comunidades. O Opoafonjá é um exemplo de formação educacional que parte do terreiro e vai abrangindo a sociedade mais ampla. Existe dentro do terreiro a escola Eugênia Ana dos Santos, que faz alusão ao nome da sua fundadora, Manhaninha, e nessa escola, além de se aprenderem as matérias do currículo, se aprende também um pouco da cultura e das tradições do terreiro e das tradições que nós herdamos dos nossos antepassados africanos. Mas muito antes, né, que essas instituições educacionais se fizessem presentes dentro das nossas comunidades, ou que as nossas comunidades levassem um pouco do seu conhecimento para as escolas, né, porque afinal de contas Exu nas escolas é
uma aspiração de todos nós, muito antes disso, nós tínhamos outros territórios de resistência que estavam contribuindo para as nossas formações. E eu quero destacar, uma vez que eu sou de São Paulo, e uma vez que eu sou de um bairro negro de São Paulo, que é a Casa Verde, e que é um bairro também conhecido por ter muitas escolas de samba. Então, antes mesmo que a Lei 10.639, já modificada pela 11.645, atuasse no nosso país, né, já havia nas escolas de samba uma preocupação em difundir a cultura negra. E eu aprendi muita coisa na escola de samba, eu aprendi muita coisa a respeito da nossa cultura e a respeito da nossa religião, inclusive. Muito do que eu sei sobre orixá, muito do que me foi apresentado inicialmente sobre os orixás, eu aprendi cantando os sambas enredo. Eu aprendi sobre uma série de revoltas, de insurgências do povo negro, como a revolta dos malês, como a revolta dos búzios. Eu soube quem era Zumbi dos Palmares, quem era Dandara, através dos sambas. Eu soube o que era Vissungo, o que era Malungo, através dos sambas de enredo. Então, esses territórios de resistência sempre dialogaram. A escola de samba sempre dialogou com o terreiro, afinal de contas, né, o samba nasce de dentro do terreiro. Então, a escola de samba sempre dialogou com o terreiro, a roda de capoeira sempre dialogou com o terreiro, e, de certa maneira, a cultura negra, toda essa cultura negra que foi perseguida, porque isso foi um projeto do Estado, toda essa cultura negra que foi perseguida e que sobreviveu e que resistiu, hoje também nos nutre de forças para os novos enfrentamentos. Então eu vejo, por exemplo, a perseguição do funk, e não tem como não me lembrar que o samba, lá no início do século XX, também foi perseguido, que a capoeira foi perseguida, que o candomblé foi perseguido. Então nós temos aí a velha história se repetindo e a cultura negra sendo perseguida sistematicamente, historicamente, e hoje nós vemos o quanto a morte de pessoas negras nas comunidades nos remete à necessidade de continuar nessa luta, mas principalmente de promover um diálogo entre todos os territórios de resistência. É muito importante que as pessoas negras saibam que, ainda que elas estejam em outras denominações religiosas, há uma condição que nos une. E essa condição, ela é a nossa condição racial, ela é a cor da nossa pele, porque nas mãos, como eu digo sempre, nas mãos de um evangélico negro, a Bíblia pode ser confundida com um revólver. Então é muito importante que nesse processo de educação dos nossos, de educação do povo brasileiro, sobretudo, nós tenhamos o compromisso de trazer a necessidade de se respeitar a cultura negra, de se respeitar as culturas religiosas negras e todos os povos que foram minorizados nesse processo, sejam os povos negros, os povos indígenas, os povos ciganos, todos esses povos que foram perseguidos e que não tiveram nenhuma ação nenhuma ação afirmativa, nenhuma possibilidade de inclusão. É importante que nós estejamos na luta para garantir que os direitos desses povos sejam salvaguardados. E a educação é um instrumento fundamental, indispensável, para que nós cheguemos nesse processo que vai ser a única via de construção de uma verdadeira democracia, porque não se discute e não é possível discutir democracia sem discutir racismo, não é possível discutir democracia sem pensar num projeto de inclusão para os povos que foram minorizados. Então, eu penso na educação como uma via fundamental para que a gente transforme realidades, porque eu mesmo tive a minha realidade transformada a partir da educação que eu recebi no terreiro, a partir da educação que eu recebi, inclusive, na escola de samba, porque é um espaço onde o respeito aos mais velhos, assim como no candomblé, o respeito a todas as diferenças, o respeito à diversidade, ele sempre fez parte das nossas premissas. O candomblé, assim como todos os territórios negros de resistência,
sempre foi um espaço de acolhimento, continua sendo um espaço de acolhimento, e nós, embora tenhamos consciência de todas as diferenças que são construídas socialmente, e é contra todas essas diferenças construídas socialmente que nós estamos lutando, nós queremos assumir a diversidade como a nossa maior riqueza e fazer dela uma via que vai nos levar a um dia que seja pleno em paz e justiça. Eu gostaria de dizer, para encerrar essa minha fala, que corpos dissidentes são corpos que podem ser eliminados. Corpos dissidentes, sejam os corpos negros, sejam os corpos trans, sejam os corpos de todos os povos que foram minorizados, esses corpos são corpos sobre os quais recai essa necropolítica perversa, são esses corpos que têm sido assassinados cada vez que a polícia invade uma comunidade, são esses corpos que têm sido eliminados cada vez que o governo se nega a dar vacina para todos, são esses corpos que têm sido eliminados quando o processo de educação não é um processo que acolha e que faça da escola um tempo de construção do saber, e mais do que do saber, um templo de construção do respeito à diversidade e do respeito a todas as religiões, a todos os credos, a todas as orientações e a todas as condições humanas. E nós somos diversos, nós somos diferentes de várias formas, mas nós precisamos, antes de tudo, lembrar que as diferenças sociais aviltantes são essas que precisam ser combatidas. E eu peço aos orixás, porque afinal de contas eu sou um antropólogo, mas eu gosto de falar desse lugar de sacerdote. Eu gosto de dizer que eu sou um babalorixá atravessado pelo antropólogo e sou um antropólogo atravessado pelo babalorixá. Então, eu peço realmente que os nossos divinos orixás estejam atentos, como sempre estiveram, para esse grande levante que está em curso. Nós sabemos que um governo reacionário nos coloca numa condição extremamente delicada. Nunca foi tão difícil viver nesse país, mas nós, pessoas negras, temos a experiência da escravidão. E quando eu falo que nós, pessoas negras, temos a experiência da escravidão, eu estou lembrando que os meus ancestrais vivem em mim. Portanto, na minha pele eu trago ainda as marcas dessa memória, e são essas marcas que fazem com que o meu corpo seja mais do que um corpo dissidente, um corpo resistente. E é esse corpo que vai, junto com todas as pessoas que estão aqui dispostas a construir um mundo mais justo e solidário, lutar bravamente para que a gente possa restabelecer um estado de coisas que nos leve à verdadeira democracia. Era isso que eu tinha a dizer. Muito obrigado. Obrigada, Pai Rodney, pela excelente apresentação. Vou fazer aqui a apresentação do Pai Rodney, que eu não consegui fazer no início. O Pai Rodney William é babalorixá, antropólogo, doutor em Ciências Sociais pela PUC de São Paulo, colunista da revista Carta Capital, é autor dos livros A Bênção os Mais Velhos, Poder e Senioridade nos Terreiros de Candomblé, Palavras de Axé e Apropriação Cultural. Em 2019, foi premiado pelo MIPAD, da ONU, como uma das 100 pessoas negras mais influentes do mundo. E em 2001, passou a integrar a Academia de Letras da América Latina. Parabéns, Pai Rodney, pela sua trajetória de luta, de vida, né, e por essa brilhante explanação. Agora nós iremos chamar a Miriam Staconesco. A Miriam é cigana do clã Calderache, considerada a primeira cigana formada no Brasil, é técnica em contabilidade, formada pelo Instituto Filgueiras, do Rio de Janeiro, é advogada formada pela Universidade Gama Filho, do Rio de Janeiro, é autora do primeiro livro escrito por uma real cigana, Lilá Romaí, Cartas Ciganas, foi indicada pela Coordenação Geral da Unesco no Rio de Janeiro
como embaixatriz da paz por defender os direitos humanos dos judeus, indígenas, negros e ciganos. Foi convidada pela Secretaria de Direitos Humanos do Governo Federal a escrever a cartilha cigana, intitulada Povo Cigano, o Direito em Suas Mãos. No final de 2020, foi empossada como membro consultora da Comissão Nacional de Direitos Humanos da Ordem dos Advogados do Brasil, do Distrito Federal, a OAB Nacional. Miriam, você tem 25 minutos para fazer a sua explanação. Fiquei muito feliz em ver a explanação do Rodney, né? Que viemos de dois povos muito ultrajados, muito perseguidos. Primeiro, me apresentando, meu nome é Miriam Stanesco, eu estou vestida de cigana. Né? Eu costumo dizer que quando um não cigano está vestido de cigano, ele está fantasiado de cigano. E eu costumo dizer, quando eu estou de terninho fazendo uma audiência ou fazendo um júri, aí eu estou fantasiada de gaji, que quer dizer não cigano. Eu estava aqui observando, eu estou de azul rei, azul royal, em homenagem a Santa Sara, que foi a semana de Santa Sara, que é a padroeira universal dos ciganos. Eu tenho um lenço na cabeça, que é para que todos que me vejam saibam que eu sou casada ou viúva, no meu caso sou viúva há 4 anos, mas toda mulher casada é obrigada a usar um lenço, que é um respeito ao seu marido e aos nossos ancestrais. Estava vendo aqui a explanação do Rodney e queria dizer a vocês, toda vez que eu vejo um irmão negro, agora chamo afrodescendente, apesar de que eu gosto mais da palavra negra, porque eu acho mais forte, né? É como as pessoas querem fazer com que os ciganos sejam chamados de rom, pela ultraje que nós recebemos a vida inteira. Eu só acho o seguinte, se eu fui ultrajada como cigana, eu quero ser desagravada como cigana também. Dizer a vocês que eu sou uma cigana caldaracha, e fiz questão de mostrar ao meu povo, e estou provando, que evolução não é perda de tradição. O Rodney falou em educação, em cultura, e ele está mais do que certo. É isso que eu prego dentro do meu povo. Né? Quando as pessoas me perguntam se eu tenho orgulho de ser a primeira mulher cigana formada nesse país, eu digo que não. Eu gostaria de ter sido a milésima, porque teria sido muito mais fácil o trabalho de tirar meu povo da invisibilidade a que nós estamos submetidos há séculos. O povo negro sofre e chora a vergonha da escravidão. O meu povo, o povo cigano, chora a vergonha da expulsão. Sempre fomos expulsos por tudo e por nada. Existe ainda uma ideia de que basta ser cigano para ser suspeito. Então, depois que eu li um livro que caracterizou meu povo como cidadãos na sombra e um povo sem voz, eu prometi à minha mãe que esse estado de coisa teria que mudar. E a partir de 2003, quando eu assentei Santa Sara Cali, que é uma santa cigana no parque mais nobre da cidade do Rio de Janeiro, no Arpoador, onde então hoje é patrimônio histórico do Rio de Janeiro e é o primeiro ponto de referência nacional do povo cigano. Eu comecei então, e eu faço uma corrente da paz, daí a indicação da Unesco para a Embaixatriz da Paz, porque eu tinha aprovado um projeto como Caravana Cigana à Procura da Paz. Depois, lidando com o meu pessoal negro, o judeu e os índios, eu vi que eles eram tão ultrajados ou mais do que o próprio cigano. Então, eu mudei o nome do projeto para fazer Cruzada pela Paz Mundial, onde homenageio negros, ciganos, índios e judeus. O que eu quis fazer com isso? Chamar a atenção da sociedade majoritária a esses povos que sempre foram ultrajados, perseguidos, humilhados. Então, eu quis dar essa contribuição, já que, quando eu cheguei em Brasília, em 2004, onde participei da 9ª Conferência de Direitos Humanos, aprovando as propostas que faz parte da cartilha Povo Cigano, Direito em Suas Mãos,
Eu fui muito ajudada pela comunidade indígena, pelo povo indígena, pelos negros, pelos judeus, por todos que estavam lá. Porque, na realidade, eram tão poucos ciganos que eu não teria quórum para aprovar as propostas que, graças a Deus, foram aprovadas por unanimidade, porque era a primeira vez que se falava em cigano no Brasil. Foi a primeira vez que se falou em políticas públicas para um povo. E o engraçado é que meu povo se sentia estrangeiro em sua própria terra. Então, à medida que eu fui visitando os acampamentos, levando essa cartilha e mostrando ao povo cigano, ou pelo menos tentando mostrar, que estrangeiro nesta terra foram os nossos ancestrais, e que se nós nascemos aqui, nascemos em solo brasileiro, nós somos tão brasileiros quanto qualquer um, com o mesmo direito e com os mesmos deveres de todo e qualquer cidadão brasileiro. Muito gratificante para mim hoje saber que já tem várias instituições feitas por ciganos, pleiteando seus direitos, né, lutando pelos seus direitos. E mais uma luta que eu tinha, e hoje, graças a Deus, isso já está se concretizando, era que não é só colocar as crianças para estudarem, né? É colocar principalmente a menina, porque dentro do povo cigano, os meninos podiam estudar e a mulher cigana não. Então, isso eu fui assim, uma grande rebelde, né? E eu acredito que Deus me deu essa rebeldia. Eu tinha que mudar a situação das ciganas, pelo menos no Brasil. E prover ao meu povo que evolução não é perda de tradição. O medo que eles tinham, que eu, depois que fosse doutor, eu fosse desprezar meu povo, a prova está aí, que muito pelo contrário, depois de formada, cada dia mais eu me tornei uma serva de meu povo, né? Eu falo no meu livro que não importa ser súdito ou nobre, importa sim saber servir. E é isso que eu faço com o povo cigano. E à medida do possível, fazendo parte dos direitos humanos, e também sabendo das dificuldades que o povo de terreiro, né, dos ultrajes que eles são provocados por outras religiões, eles são desrespeitados. Eu estou sempre, né, na linha de frente ao combate contra todo e qualquer tipo de discriminação. A OAB é uma instituição que está aberta a todos os discriminados. E eu me orgulho muito de pertencer a essa instituição. Não somente porque vê o lado do povo cigano, mas porque vê todo aquele que se sente discriminado, corre pela OAB e ela tem sempre um socorro. Que são pessoas solidárias, são pessoas dispostas a transformar esse mundo num mundo melhor, igual e mais justo. É muito difícil falar sobre o povo cigano, já que nada nesse mundo foi escrito por verdadeiros ciganos. Então, os historiadores, cada um nos dá uma descendência, né? Dizendo que ou somos a 13ª tribo de Israel, ou somos oriundos da Índia, ou somos filhos de Caim, de Abraão, enfim, não se chegou a lugar nenhum. Então, como sempre, a tradição cigana sempre foi ágrafa, sempre foi tradição oral, os nossos valores e tradições são passadas de pai para filho. Eu fiquei com a história que a minha avó me contou e que eu coloquei no livro Lila Romaí, que nada mais eu quis mostrar ao mundo, o mundo que o mundo ainda não tinha visto. Já que tudo que se escreveu sobre o meu povo foi escrito por não ciganos e não traduzem a realidade da minha gente. Então eu comecei com o livro Lila Romaí, porque é um oráculo, onde eu podia chamar a atenção, inclusive dos ciganos, porque na minha época, eu garota ainda, eu vivia até de 11 a 12 anos em acampamento, e havia aquela reunião dos mais velhos em volta de uma fogueira, passando as tradições, os valores e tudo aquilo que nós precisávamos saber. Hoje em dia, a maioria dos ciganos
são sedentários e não têm mais essa grande lição que era passada através dos nossos avós. Então, eu costumo dizer que se a tradição oral é mágica, a escrita é a própria magia. No medo que se perdesse, como já se perdeu muita coisa da cultura do meu povo, eu compilei num livro para saber como pensa e age o cigano através da vida e até após a morte. Aí me perguntaram, o que é ser cigano? Aí eu fui escrever assim: ser cigano é respeitar a liberdade, a natureza e, acima de tudo, a vida. É viver e deixar viver. É ter a lucidez de saber esperar. É não esgotar todos os recursos. É preferir morrer com honra do que viver desonrado. É ter como lema ser feliz. É agradecer as pequeninas coisas da vida. É dignificar seus velhos. É glorificar suas crianças. É respeitar os povos e as coisas que se desconhecem. É nunca contestar a justiça divina. É, acima de tudo, amar e respeitar Deus e seu Filho Jesus Cristo, nosso grande mensageiro. Porque, na maioria das vezes, as pessoas não sabem nem que cigano é cristão, como não sabiam que Santa Sara evangelizou. Então, eu costumo dizer que meu povo não tem religião. Eu não tenho religião e tenho todas. Eu acredito em Deus, em Jesus e Santa Sara. Eu respeito os orixás, eu respeito, como todo cigano, respeito todos os santos católicos como entidades de luz. Para nós não são santos, para nós são entidades de luz. E o cigano também, assim como o povo de terreiro, ele homenageia muito, respeita muito a ancestralidade. Então, o cigano vive basicamente com as tradições, os valores dos ancestrais. E hoje virou moda ser cigano. E eu costumo dizer, em todo lugar que eu vá, que ninguém vira cigano da noite para o dia. Você tem que nascer cigano. Uma coisa é você trabalhar com uma entidade cigana. Você pode dizer que trabalha espiritualmente com cigano, mas você não pode se dizer cigano. E é essa luta, porque eu tenho muito medo, porque distorcem os nossos valores, distorcem as nossas tradições, distorcem as nossas magias, a maneira como o cigano lida com a magia, porque não é segredo para ninguém que as ciganas na Inquisição foram queimadas simplesmente porque curavam através das mãos, coisa que Jesus ensinou, e curavam através das ervas. Então nós éramos tidas como feiticeiros. Assim como o povo também de terreiro, muitas das vezes eles usam muitas ervas, assim como nós. A natureza para nós é o maior presente que Deus poderia nos oferecer. É a maior farmácia que o mundo nos oferece. E o cigano é um povo que retribui à natureza tudo aquilo que ela nos dá pelo respeito. E muita gente não sabe disso. Você tem uma ideia de como o cigano respeita a natureza, que nenhum cigano do mundo, que é natural para o não cigano, faz um coração e grava o seu nome num tronco de árvore, numa coisa assim de demonstração de amor ao seu parceiro, porque nós acreditamos que nosso espírito ficaria preso na árvore, e a árvore, então, ela ficaria com o espírito mais preso ainda. Porque para nós, toda e qualquer árvore, planta ou erva, elas têm um espírito, E eu acredito nisso, que até hoje eu trato meus clientes através das ervas, através das orações. Quem conhece meu trabalho e vai lá na Gruta de Santa Sara, eu benzo um por um, e muitos milagres ocorrem lá. Eu costumo dizer, não falem que é Miristanês que faz o milagre, não é. É a fé que a gente consegue transmitir e o bem, que a gente consegue transmitir, porque eu fui ensinada. Quando eu quero bem a alguém, isso vem em dobro para nós, para mim. Então, a minha maneira solidária de conviver com os não ciganos é querer fazer esse intercâmbio cultural, mas de uma maneira verdadeira, sem mistificação,
sem muita história, como as pessoas fazem questão de inventarem coisas sobre o meu povo, como sacerdotisa cigana, isso não existe no meu povo, né? E muitas outras coisas, comendador cigano, embaixada, isso para nós não existe. Então é preciso que haja uma separação do plano espiritual, a pessoa que trabalha com a espiritualidade cigana e a pessoa que é cigana de nascença, que é o meu caso, né? Inclusive, eu fiz questão de dar um curso de cartas que era para tirar essas dúvidas todas sobre as nossas crenças, né? Como pensa o cigano através da vida, após a morte, como é que nós encomendamos um espírito dos nossos que partem para o outro mundo. Isso tudo está no livro, né? No livro eu fiz questão de dizer a diferença da moça virgem, da mulher, da Purijay, que é a mulher mais velha. É muito engraçado dentro do povo cigano, a mulher sempre é submissa a tudo. A gente, quando é garota, é submissa ao pai, à mãe, aos irmãos mais velhos. Depois de casada, é submissa ao marido. Então, a época que a cigana manda, e ninguém discorda dela, vou dizer, na minha idade, ela já é uma Purijay. Então, ela é ouvida, ela é a conselheira maior de todo o seu grupo, né? Porque assim como eu sou Caldaracha, existem os Lovários, os Moldovanos, Sibianos, Coracanê e os Calon. Isso é também um grande engano quando os ciganólogos, né, no Brasil, querem dividir o povo cigano em Calon e Rom. Está errado. Rom é todo e qualquer cigano. E Calon é um dos grupos ciganos. Chama Calê ou Calon. Então, eu queria dizer isso, porque cigano é cigano na sua essência. Lógico e evidente que de um clã para o outro tem alguma diferença, mas as tradições, os valores, geralmente são os mesmos. E eu estou, assim, bem satisfeita em saber, né, que esse ano deve sair o Estatuto do Cigano, e eu espero realmente que, pelo menos no Brasil, o cigano tenha uma vida um pouco melhor. Né? Nós somos um povo que nunca compactuamos com guerra, nunca nos armamos para matar nossos semelhantes, e, no entanto, quase fomos dizimados por uma. Eu costumo dizer que meu povo invadiu o mundo inteiro, tem cigano no mundo inteiro. Nós invadimos o mundo inteiro sem darmos um único tiro. Ontem falava numa live, uma das coisas que eu me orgulho de ser cigana. Aliás, várias coisas eu me orgulho, mas as principais, né? Uma é meu povo nunca ter compactuado com guerras. A segunda é não existir dentro do meu povo pedofilia. Nunca se ouviu falar um caso de pedofilia. O terceiro é o respeito aos nossos velhos. Inclusive, quando eu escrevi a cartilha, e no dia 25 de maio eu fui fazer uma palestra em Brasília para os idosos, e muitos deles devem estar me assistindo, eu me dei conta que eu não tinha feito uma proposta para o idoso cigano. E aí todo mundo falou, falei, mas eu me dei conta agora que realmente o velho cigano não precisa de políticas públicas. Porque o cigano que fica sozinho, o velho cigano que fica sozinho, se não tiver mais filho, não tiver neto, não tiver ninguém, o primeiro cigano que chega, ele adota esse velho como se dele fosse. Assim como as nossas crianças também. Não é costume cigano dar nossas crianças em adoção. Se uma criança nossa fica órfã, o primeiro cigano que chegar e tomar conhecimento, pega aquela criança e cria como se fosse sua, dividindo seus bens materiais da mesma maneira de que com seus filhos biológicos. Ele passa a ser filho e irmão daquela família. Então, essas coisas, as pessoas não têm conhecimento. Né? Que as pessoas têm conhecimento. Cigano rouba criança, cigano rouba cavalo, ou então clemão na rua. E os historiadores, infelizmente, quando chegam para fazer uma pesquisa de campo, eles torcem tudo aquilo que escutaram, talvez até porque sabe que a mentira vende mais do que a verdade.
E é isso que eu me propus a fazer, a gritar, né, a realidade da minha gente. O cigano não precisa inventar muita coisa para ele ter a beleza do próprio povo. O cigano não precisa copiar nada de ninguém, porque ele já é a própria cópia do sofrimento, né, da discriminação e do ultraje. Então, eu, quando me liguei e me ligo aos meus irmãos afrodescendentes, eu gosto de falar mais negro, que acho mais forte, como falo cigano, eu sempre achei que se as minorias se juntassem, e foi o que eu tentei fazer, a sociedade majoritária teria mais olhos para nós. E eu sou muito grata, porque eu não sabia como fazer as propostas, e foi através de líderes negras como Mãe Beata, Lúcia Xavier, Wanda Ferreira, que me ensinaram a lutar pela minha gente. Eu tenho a obrigação de estar sempre solidária a todo e qualquer movimento que se fala pela igualdade, por um mundo melhor, igual e mais justo. Tem muita coisa a dizer, né? Meu povo hoje, eu considero que eles hoje têm voz. Eles deixaram de ser cidadão na sombra e um povo sem voz. E à medida que o tempo for passando, eu quero crer que os ciganos, talvez até com um exemplo que eu vá deixar, hoje eu tenho 2 filhas advogadas, meus 2 filhos, cada um tem 3 faculdades, o outro tem 2, o que eu também criei, também tem 2 faculdades, e eles sentem que nem por isso eles deixaram de ter honra de ser cigano. Fazer com que as nossas crianças sintam orgulho de ser quem somos. E eu acho que esse foi um grande presente que eu dou ao meu povo, e uma maneira de deixar para eles ter a certeza que evolução não é perda de tradição. Porque o sangue cigano é tão forte dentro da gente que nada faz nos esquecer da nossa ancestralidade. É muita lição, é muita filosofia de vida. E é isso que eu tento passar para os não ciganos, porque na realidade, falando em preconceito, eu sofri 2 preconceitos. Um dentro do meu próprio povo, né? Porque quando eu chegava numa festa, eles brincavam, veio a doutoritza, veio a doutorinha num deboche. Eu disse para eles, um dia vocês vão abaixar a cabeça e agradecer a doutorinha. E realmente, hoje eles têm o maior orgulho, porque até hoje nunca deixei cigano nenhum me chamar de doutora. Para eles, eu sou a mirinha deles, vou morrer sendo a mirinha deles, embora já sendo uma Puri-J. Eles só me chamam de mirinha. E eu acho que esse foi o maior legado, esse é o maior legado que eu deixo para os meus filhos, para os meus netos e para os filhos dos meus primos e para os netos deles. E eu fiquei em cima do muro, né? Porque quando eu chegava perto dos ciganos, eu era gajorria, era brasileirinha, porque eu estava estudando. E quando eu chegava perto dos não ciganos, eu era cigana, ciganinha. Aquela história, cigana roubou minha borracha. Isso tudo a gente passou. E eu não podia nem falar para minha mãe ou para o meu pai o que eu estava passando no colégio, que a primeira coisa seria me tirar da escola. Foi fácil chegar até aqui? Não, não foi fácil. Mas eu sempre tive uma coisa comigo: perseverança, força e fé. É isso que eu quero deixar para toda e qualquer mulher cigana, ou para todo e qualquer cigano, ou para todos os afrodescendentes, ou para todos os índios, que nós temos que lutar. Nós temos que ter orgulho dos nossos ancestrais, nós temos que ter orgulho da nossa raça, da nossa história. Era isso que eu tinha a dizer, e agradecer a grande oportunidade de estar aqui, junto com todos vocês, catedráticos que são, né? Eu acho que é a primeira vez que uma cigana faz parte de um seminário desse. Queria agradecer a todos vocês, ao Lucas, né, que conheceu o meu trabalho e que pôde me escolher
para ter essa honra de estar presente nesta tarde com vocês. Da vivência cigana, né, e de desconstruir preconceitos e construindo conceitos, né? O debate está excelente. No chat nós temos diversas perguntas, nós iremos dividir em 2 blocos, tá? A primeira pergunta, né, para o pai Rodney, que é da Cibele de Paula. Pai Rodney, a sua bênção. Como podemos combater o epistemicídio a partir dos saberes da ancestralidade africana? Aí, para Miriam, né, é uma pergunta da Maria Aparecida Custódio, né, Marconi. Boa tarde, sou filha de cigana, tenho orgulho de ser cigana. Miriam, por que nossa cultura é ainda silenciada nos currículos escolares? Agradeço a PUC por me dar a oportunidade de fazer um mestrado e agora o meu doutorado. Aí, mais uma pergunta. Tudo bem para vocês? Ou a gente fecha as próximas no próximo bloco? Vai, Rodney, primeiro, né? Ok. E depois falo eu, como vocês quiserem. Vamos lá, gente. Bom, acho que é um desafio para todos nós, né? Para todos nós que saímos de um território de resistência e vamos para a academia. A gente tem um enfrentamento, porque, sobretudo para as pessoas negras, é um lugar que não... é um espaço que não nos quer. Então, começa por aí, né? A gente vai para a universidade, nós não lemos autores negros, então a gente precisa buscar, por nossa conta, tudo aquilo que poderia já estar incluído na nossa formação. Felizmente, eu acredito que muito por força desse movimento negro dentro das universidades, a gente já percebe uma mudança. Combater o epistemicídio, que é uma forma de nos invisibilizar nesse universo acadêmico, tem que ser um compromisso de todos nós que estamos na academia. Não tem como, né, ser um corpo negro dentro de uma universidade e não fazer dessa minha presença na universidade uma presença política. Então é fundamental que a gente assuma o nosso papel na transformação deste espaço. E eu fiz, né, na minha passagem pela universidade, eu fiz questão de demarcar o meu pertencimento a um território de resistência, a uma religião de matriz africana, além de aquela condição que já estava visível, né? Porque, afinal de contas, a cor da minha pele chega sempre na frente. E a gente sabe o quanto pessoas negras, muitas vezes, são expulsas de maneira simbólica das universidades. Eu atravessei um processo muito difícil na minha defesa de doutorado. Eu fiz questão de defender a minha tese numa sexta-feira, como hoje, porque eu sabia que era uma sexta-feira, dia de Oxalá, eu teria por obrigação estar de branco, e todas as pessoas que fossem, né, assistir a essa defesa, a maioria delas seriam de candomblé, e elas estariam também de branco. E, obviamente, que nós demarcaríamos aquele território como um território, de certa forma, invadido pela ancestralidade negra, mostrando que é um espaço que também nos pertence e do qual nós fomos sempre excluídos. E também as nossas produções são excluídas. Então é muito importante que nós, pessoas negras, dentro da academia, possamos levar para esse espaço todos os saberes que nós construímos e preservamos dentro dos nossos territórios de resistência, e foi isso que eu tentei fazer com a minha tese de doutorado, que é uma tese contra-colonizadora, que vai no sentido de desconstruir os paradigmas que estavam postos, as epistemologias que estavam postas até então. Eu assumo o Exu como meu paradigma e assumo a encruzilhada como a minha epistemologia. E é a partir daí, a partir de Okotô, que é o grande símbolo de Exu, esse caracol, né, que se abre em espiral circular, é a partir daí que eu faço a minha construção e levo o meu pensar circular para construir uma tese sobre a memória
do candomblé de São Paulo, do candomblé paulista. E, obviamente, que eu tive que enfrentar todo um processo em que o pacto narcísico da branquitude se fez atuante e operou ali, revelando quem de fato eram as pessoas que estavam ali, se fingindo de agentes de transformação social, mas que no fundo eram sinhás e senhores de engenho, né, disfarçados de orientadores e fazendo assédio moral, quando na verdade deviam estar nos orientando. Então nós somos também, no processo de produção das nossas teses, das nossas dissertações, nós somos também assediados e muitas vezes impedidos de falar da nossa construção de saber e das nossas histórias de vida como um elemento fundamental da nossa formação, porque eu recebi uma crítica na minha defesa que dizia que quando eu era um estudante da graduação, eu era muito mais empenhado do que quando eu fui um aluno do doutorado. Mas se esqueceram que quando eu era um estudante da graduação, eu tinha uma preocupação de me manter na universidade. E eu passava muitas vezes o dia na universidade. Minha mãe era uma empregada doméstica numa casa em Perdizes. Eu passava, ela deixava de almoçar, eu pegava o almoço que ela não comia para me alimentar e passava o dia enfurnado na biblioteca da PUC, porque me disseram que aqueles que tivessem mais notas 10 no seu histórico seriam contemplados com bolsa doação. Então, meu primeiro ano na universidade foi ali, tentando ter nota 10 em tudo para conseguir uma bolsa. Então, esse esforço que a gente tem que fazer muitas vezes, que é uma vergonha para o Brasil ter que, para fazer hoje a meritocracia, dizer que o filho da empregada estudava no banheiro enquanto era faxineiro e conseguiu entrar em medicina, e conseguiu se formar e conseguiu se fazer doutor. Isso é uma vergonha, porque nós deveríamos ter condições para chegar em pé de igualdade e deveríamos ter todas as nossas produções reconhecidas e respeitadas dentro da universidade. Mas isso é uma luta nossa também, porque o epistemicídio está sendo combatido, e parte disso a gente tem feito através das nossas produções. Eu escrevi o livro Apropriação Cultural, que já foi traduzido para o francês, e na França o meu livro foi indicado no mestrado da Sorbonne, que é uma das universidades mais importantes do mundo. Então, quando você vê um saber que foi produzido no sul global, sendo assumido, sendo adotado como uma referência para estudos dentro de uma universidade no norte global, você percebe que a nossa luta tem surtido seus efeitos, tem encontrado um lugar de vitória. Então, é parte da nossa luta isso, mas também é parte do nosso compromisso denunciar quando o racismo se coloca dentro da universidade. E eu fiz isso na minha tese, na minha defesa de tese, quando disse que eu me libertava naquele momento em que eu era aprovado no doutorado, eu também me libertava daquela sinhá bondosa que era a universidade, que ainda é um espaço branco. Obrigada, pai Rodney. Gostaria de passar, então, para a Miriam. Você pode repetir a pergunta? Posso, sim. Só um minutinho, Miriam, que eu estou olhando aqui. A pergunta é da Maria Aparecida Custódio, né? Que fala assim: boa tarde, sou filha de cigana, tenho orgulho de ser cigana. Miriam, por que a nossa cultura é ainda silenciada nos currículos escolares? Agradeço a PUC por me dar a oportunidade de fazer o mestrado e agora o meu doutorado. Como é o nome da moça? Maria Aparecida Custódio, Marcolino. Maria Aparecida, que pena que você não deixou aí o clã que você pertence, que eu faria uma saudação aos seus ancestrais. Né? Mas vamos lá. Nós começamos, na realidade, a sociedade majoritária tomou conhecimento dos ciganos brasileiros agora em 2004, como eu disse na hora que eu estava falando. Né? Então, dos movimentos sociais, eu acho que é o mais novo. Então, nós estamos praticamente gatinhando nesse resgate da autoestima, nesse resgate do direito.
Então, eu acho muito cedo ainda para colocar isso no currículo escolar, porque, inclusive, o povo ainda nem sabia, e nem sabe, é diferente, né? Do movimento negro, que eles têm uma história bem mais complexa do que a nossa, porque eles foram escravizados, né? Eles foram ultrajados. Nós já chegamos aqui, apesar de chegar o João Tô aqui degradado, mas muitos de nós que estamos aqui já viemos por livre e espontânea vontade. Em 2004, quando a gente fez as propostas, eles me perguntaram por que é que eu não arguí o direito de cotas universitárias. Ora, nós sabemos, se você é cigana, sabe da minha história, sabe da luta que foi, né, que hoje, graças a Deus, eu tenho uma sobrinha médica, eu tenho outra advogada, eu tenho 2 filhas advogadas. Você sabe o quanto a tradição cigana não permitia que as mulheres chegassem nem a lei a escrever. Né? Fiquei feliz de saber que tem uma cigana já cursando uma universidade. Então, eu acho que o pontapé inicial está dado. Né? Agora, quem veio atrás de mim já tem mais respaldo do que aquele que eu tive. Eu costumo dizer, eu não tinha padrinho político. Né? Eu cheguei em Brasília, botando a mão na maçaneta e entrando. E não fosse, como eu sempre digo, na época, eram 2.700 delegados, o Brasil inteiro, foi a essas conferências, e o nosso povo não se fazia presente, porque era eu e minhas 2 filhas, e se tivesse 12 ciganos, 13 no máximo. Né? Então, nós temos aí, e nós temos muito que aprender ainda. Né? Eu costumo dizer que eu não fiz tudo o que eu queria para o povo cigano, mas com certeza você pode ter certeza que eu fiz tudo o que podia. Inclusive, quando eu saí do conselho, que eu fui conselheira por 2 gestões, no Conselho Nacional da CEPIR, eu deixei um plano de trabalho pronto, né, requerendo uma escola itinerante para o povo cigano, ou então que eles possam chegar, as crianças possam chegar de um lugar para o outro, poder se matricular na escola e as escolas aceitarem. Então, eu deixei um plano pronto, né, porque eu não podia ficar mais de 2 gestões, e deixei lá, e agora parece que os ciganos acordaram, né, estão fazendo várias instituições, toda hora eles me ligam para se orientarem, e eu estou aqui para isso mesmo, né, para orientar. Então, eu acho que é isso, fiquei muito feliz em saber que você está fazendo uma faculdade, né? Quem sabe se você, que está mais nova do que eu, faz um grupo de mulheres e realmente vai lutar para que a gente possa passar a nossa história do jeito que ela é, né? Porque eu acho que ninguém se preocupou, me desculpa os historiadores, os antropólogos, os ciganólogos, de realmente contar a verdadeira história do cigano. Né? Então, eu acho que isso vai caber a nós. Nós escrevermos a nossa própria história, conhecendo tudo aquilo que falaram a nosso respeito e desmistificando e contando a nossa realidade. Eu acho que está respondido. Por a sua explanação. Nós temos diversas perguntas. Agora eu vou partir para o segundo bloco de perguntas, para que nós, então, possamos ir encaminhando para o encerramento da mesa. A próxima pergunta é do Hinaldo do Nascimento, para o pai Rodney. Pai Rodney, como trabalhar religiões afro-brasileiras em uma escola, em um município onde 70% da população é evangélica fundamentalista? Aí, eu só vou ler a pergunta para Miriam, né? Miriam, a pergunta é da Cibele de Paula. Como tem sido o diálogo de acolhimento das crianças ciganas na educação básica? Então, vou deixar a palavra para o pai Rodney, na sequência, a Miriam. Bom, olha, Hinaldo, se você descobrir, me conta, tá? Porque
é um desafio para todos nós. Na verdade, a gente fala de um município, mas você pode estender isso para o Brasil inteiro. Nós vivemos num estado que assumiu uma agenda evangélica, cristã evangélica neopentecostal. Né? Nós temos um presidente que tem como principal conselheiro, segundo disse o filho dele, um pastor dos mais reacionários. E aí fica o desafio da gente conseguir implementar uma lei e fazer com que ela pegue, né? Esse é o grande desafio. A lei está aí, está posta, mas é aquela lei que todo mundo diz, essa lei não pegou. E não pegou por uma questão muito simples, pela questão do racismo. Pela questão do racismo. Eu, quando era professor de escola pública, uma vez um pai foi reclamar que a escola estava infestada de demônios. E aí a gente foi procurar onde é que estava o demônio, né? Mas era mês de agosto, tinha a Semana do Folclore na escola, e tinha várias figuras do Saci, né, coladas nos corredores da escola para fazer uma homenagem ao folclore brasileiro. E o Saci era o demônio, né? Então a gente sabe muito bem o quanto é difícil você desconstruir, né, esses pré-conceitos e o quanto a gente tem esse compromisso em dizer a verdade sobre nós. Quando a Miriam fala que o povo cigano deve escrever a sua história, né, que a gente não deve deixar para que historiadores, antropólogos falem aquilo que eles acham de nós. É o nativo, já dizia o antropólogo Clifford Geertz, que o nativo é que tem a primeira leitura da sua própria cultura. Portanto, aquilo que o antropólogo, o pesquisador escreve é uma releitura, né? Então, certamente, somos nós que temos propriedade e autoridade para dizer a respeito das nossas coisas. Então, hoje, por exemplo, nós que saímos do terreiro e vamos para a universidade, temos o desafio de escrever as nossas dissertações e teses a respeito a partir do nosso lugar de vivência. Isso não quer dizer que pessoas que não façam parte dos nossos territórios não possam fazê-lo, mas elas precisam saber que elas fazem a partir de outro lugar. A partir de outro lugar. E esse lugar é um lugar que muitas vezes é marcado pelo estereótipo, e é marcado pelos valores da branquitude, e a branquitude narcísica. Então ela também vai falar desse lugar que é um lugar de narcisismo, de quem só se enxerga. Então a gente precisa levar essa cultura, difundir essa cultura nas escolas, até para que a gente possa combater o racismo. Mas como você consegue fazer isso quando você fala de uma religião que é demonizada e que continua sendo demonizada, só que agora de maneira espetaculosa nessas igrejas midiáticas? Então é muito difícil, né, nessa polarização extrema a que chegamos, fazer com que a gente consiga difundir minimamente a 10.639. Eu apelo para um mínimo de bom senso, para que as pessoas compreendam que quando a gente vai ensinar cultura negra na escola, a gente não está querendo converter ninguém ao candomblé, até porque para ser de candomblé você precisa ser escolhido. O candomblé é para todos, mas nem todos são para o candomblé. Então, a gente está aberto para receber a todos, mas a gente sabe que nem todo mundo veio a esse mundo para fazer parte das nossas tradições. Então, é muito importante que a gente consiga estabelecer esse lugar, que a gente consiga estabelecer esse lugar de respeito, mas que a gente possa difundir as nossas tradições de modo que o respeito prevaleça na nossa sociedade mais ampla. Agora, é um desafio, é um grande desafio. Ficou mudo. Obrigada, pai Rodney. Miriam, você quer que eu repita a pergunta? É o acolhimento das crianças na escola, é isso? Isso. Como tem sido o diálogo de acolhimento das crianças ciganas na escola? Isso, de educação básica. É o que eu acabei de dizer. Os ciganos ainda não permitem ainda que suas crianças vá até a escola, porque eles dizem que vão ser maltratados, e são, né? Existe uma discriminação muito grande, eu sei disso porque eu passei por isso, né? Mas nem toda criança é rebelde como eu era, né?
Eu não podia chegar em casa e fazer uma queixa, que fulano me chamou de cigana ladrona, e que outro me chamou de cigana porca. E olha que a minha mãe era uma cigana tão caprichosa, que quando eu tinha que se mostrar o uniforme no Colégio de Filgueiras, mandavam me chamar na sala porque eu estava impecável. Mas na primeira discussãozinha de criança é assim que se comportava, e eu não vi uma professora chamar atenção para esse lado. Então, hoje, cada lugar que eu vou, eu faço questão de dizer: bota essas crianças para estudar, porque eles vão saber do direito que eles têm. Porque a pessoa que não tem, a gente resguarda a nossa cultura, mas vamos adquirir a cultura dos não ciganos. Porque só através da escolaridade é que eles vão saber pleitear e lutar pelos seus direitos. Então, o acolhimento das crianças na escola, primeiro a gente tem que fazer uma catequese, e eu sou muito sincero em falar isso, falando contra o meu povo, que eles também se conscientizem de colocar essas crianças para estudar. Se vão receber discriminação, não importa, enfrentem, porque a vida não é fácil para ninguém. O cigano sabe, a vida inteira, ele não foi dizimado pela força, determinação e fé que ele tem. Na hora que eles amedrontam as crianças, que as crianças não deixam as crianças ir até a escola, eles estão fazendo um cigano fraco e uma cigana fraca. E foi bom você perguntar isso, porque eu tenho esse projeto de uma escola itinerante, porque existe, como tem um projeto também que no SUS, tenha geralmente um médico, uma médica para poder atender as ciganas mulheres, já que é da nossa tradição o homem não deixar a cigana ser tocada por outro homem. Isso é uma das propostas que tem e que tem que ser respeitada. Então, muitas ciganas não fazem um preventivo e não vão até ao médico com essa história de que a cigana pode ser tocada por outro homem. E aí, várias outras propostas que estão iniciando agora. É um movimento muito novo, que agora os ciganos estão saindo da toca e estão vindo lutar e angariar seus direitos. Na época das vacinas, eu tive até uma reunião online com a ministra Damares, e eu falei da vulnerabilidade dos ciganos, mas também eu não posso ser uma só para ver 1 milhão, 1,5 milhão de ciganos no Brasil. À medida que as coisas vão chegando às minhas mãos, eu vou tentando resolver com a ajuda da OAB, eu vou tentando resolver tudo que eu posso, A verdade é essa. Então, o acolhimento das crianças ciganas não dá nem para a gente analisar, porque é aquela história. Eu costumo dizer o seguinte: eu não quero colocar asa de anjo no povo cigano, mas também não vou permitir que coloquem a capa do demônio. Não vou dizer que esse defeito não seja do meu povo. Então, eles têm que entender que está na hora de botar essas crianças para estudar. Doa quem doer. E só assim é que nós vamos poder chegar a um lugar de respeito dentro da sociedade não cigana. Obrigada, Miriam. Nós temos diversos elogios aqui no chat, falando que essa é uma mesa potente. Nós iremos fazer mais um bloco de perguntas, porque a participação do público está intensa, Então, vamos lá. Lucas Dantas pergunta para o pai Rodney: como é a relação do candomblé com as crianças, sabendo que recentemente houve uma polêmica onde um filho foi retirado de sua mãe porque ela o levava ao candomblé? E aí, para Miriam, e isso também se estende aos povos ciganos, para Miriam também falar um pouco a respeito. Uma próxima pergunta para Miriam, da Rosália Rosa Santos, Miriam, comente um pouco um momento marcante por você vivenciado no esforço de emancipar as mulheres ciganas, por favor. Bom, agradecer ao Lucas pela pergunta.
e dizer que é um caso recente que nos chocou, mas ao mesmo tempo é mais do mesmo. É mais do mesmo. Não é a primeira vez que isso acontece, que uma mãe é impedida, e mais do que isso, ela teve a guarda da filha tomada por conta de que a filha de que levava a filha para o terreiro, que a filha foi iniciada. Mas a gente já teve casos de invasão de terreiro enquanto uma criança estava se iniciando. A gente tem que tomar uma série de precauções quando uma criança se inicia. A gente tem que tomar uma série de cuidados para manter as nossas crianças nos nossos terreiros, por conta dessa questão do racismo religioso. Ninguém contesta quando um católico batiza seu filho, né, recém-nascido, mas caso uma pessoa de candomblé resolva iniciar suas crianças, isso sempre é contestado, e a gente precisa estar sempre muito munido inclusive de instrumentos jurídicos, para saber como combater esse tipo de ação que é extremamente plena de racismo religioso. Veja que quando por algum motivo uma criança tem que cumprir algum ritual, que ela vai se iniciar ou coisa assim, primeiro, nenhuma criança é iniciada no candomblé sem autorização dos pais. Normalmente as crianças que são iniciadas são porque o pai ou a mãe, ou ambos, fazem parte do terreiro, e porque, por algum motivo, os orixás determinaram que aquilo devia ser feito, e isso é sempre decidido de comum acordo. Nunca há o recolhimento de uma criança à revelia de um dos pais, de um dos responsáveis, e muitas vezes a gente precisa buscar autorização formal, né, assinatura de termos, e ter todo cuidado para trazer essa criança para dentro do terreiro. Claro que a gente ainda enfrenta essa questão da intolerância religiosa com questões muito sutis, mas muitas vezes isso já é levado a um termo extremo, né? E muitos babalorixás e alorixás às vezes têm que enfrentar processos jurídicos por conta das nossas práticas, né? E recentemente, vocês sabem, o Supremo Tribunal Federal foi acionado para decidir se era legítimo ou não que nós fizéssemos os nossos sacrifícios de animais, né? Embora todo mundo coma bichos mortos, todo mundo use sapatos de couro e roupas de couro, mas nós somos impedidos de sacrificar os nossos bichos para que a gente possa fazer a nossa alimentação dentro daquilo que a nossa tradição reza. Agora, como bem disse o doutor Edio, naquela ocasião, as pessoas se preocupam muito mais com a galinha da macumba do que com o jovem preto assassinado na favela. Então, a gente vive um paradoxo nessa sociedade, mas o que a gente vive é o velho racismo de sempre, em que as religiões de matriz africana, as religiões de origem negra, são perseguidas exatamente por isso, por serem religiões de origem negra. E é por isso que a gente tem deslocado o termo intolerância religiosa para o termo racismo religioso. É por conta disso que todas as religiões de matriz africana, a Umbanda, o Candomblé e todas as suas variações sofrem essa perseguição sistemática. Então, em todas as políticas de enfrentamento ao racismo, a questão religiosa tem que ser considerada, porque é onde se encontram os maiores exemplos e talvez os mais absurdos casos de discriminação racial. Obrigada, pai Rodney. A Miriam? Bom, fazendo um adendo aí ao pai Rodney, eu queria deixar também aqui estabelecido que ser cigano não é ter uma religião. Nós somos um povo. Eu costumo dizer que somos uma nação dentro de outra nação. Então, o cigano ele tem a liberdade de escolher, enquanto nós somos pequenos, nós somos ensinados a amar a Deus, a Jesus, a respeitar a natureza, a trabalhar no sol, na lua, mas depois que nós crescemos, cada um escolhe a religião que melhor lhe aprouver. Isso também é uma coisa que eu me orgulho de cigano, e é por isso que o povo cigano não tem
preconceito com nenhum tipo de religião. Tem cigano no candomblé, tem cigano na Umbanda, tem cigano evangélico, tem cigano católico, e isso é mais um orgulho que eu tenho do meu povo. A menina me perguntou qual foi o momento mais marcante da minha vida como mulher cigana, né? As pessoas riem quando eu falo isso, porque uma mulher que ganhou a medalha de mérito cultural da Presidente da República, no caso do livro, eu ganhei Tiradentes, Pedernetti, e vão ficar boquiabertos do que foi que mais me tocou na minha vida de mulher cigana. Eu estava no Espírito Santo, dentro de uma conferência, com o doutor Perli, que era o secretário de Direitos Humanos na época. E aí eu fui chamada pelo meu tio, que era o único tio que eu tinha vivo, que os ciganos, tanto acusador como acusado, estavam me chamando para presidir uma Cris Romaí. Eu vou me fazer entender. A Cris Romaí para o cigano é o conselho de sentença. Então, o cigano, ao brigar com outro cigano, qualquer desavença, normalmente ele não procura os tribunais não ciganos. Então, existe um conselho de sentença que é feito pelos anciãos e as pessoas mais sérias e mais respeitosas do povo, e ali se decide quem está errado, quem está certo, e o que esse conselho determinar é aquilo que é feito. Eu fiquei emocionada de saber que é muito difícil, primeiro por ser mulher. Nunca nenhuma mulher sentou numa Romaí. Segunda, pelas duas partes, o acusado e o acusador, me chamarem para presidir esse conselho de sentença. Eu cheguei à conclusão que meu povo, além de ter muito orgulho de mim, eles tinham a certeza, que é como meu avô me dizia, eu ficava do lado dele quando ele presidia as Cris Romaí, o conselho de sentença, se fala torto, mas você tem que julgar direito. Por que se fala torto e julga direito? Que às vezes tinha pouca cadeira, você sentava, dividia a cadeira com algum. Mas embora você sentando torto, você tinha, se tivesse que condenar seu irmão, seu pai, sua mãe, você tinha que condenar. Então você não tinha que ter, você tinha que ser imparcial. Então quando eu fui chamada para ficar no lugar do meu avô, no lugar dos meus tios, eu vi o quanto meu povo ele já acreditava em mim, de me ter como justa e ordeira, né? Apesar de eu ser muito amiga de um deles, e, no entanto, o que eu falei foi determinado e foi cumprido. E aí se acabou a confusão. Então, se você me perguntar de todas as medalhas que ganhei e de todas as formaturas que tenho, o que mais me marcou, o que mais me emocionou, foi eu ter presidido uma Cris Romaí, que daí parti a ser sempre chamada para esse conselho de sentença, onde as mulheres sequer chegam perto. Elas ficam nos fundos, só observando. Então, isso para mim foi assim, o diploma que o meu povo me deu como pessoa justa e correta. Então, isso foi o que mais realmente me emocionou dentro do meu povo. Obrigada, Miriam, obrigada, pai Rodney. Nós estamos encaminhando para o encerramento da mesa e gostaria que vocês fizessem a fala de encerramento. Pai Rodney? Pois não, eu quero agradecer a todos que nos ouviram nessa tarde, agradecer a possibilidade de participar de um debate tão engrandecedor, de aprender com os povos ciganos, através de tudo que a Miriam nos ensinou aqui, e dizer que foi uma grande honra estar com vocês nessa tarde, pedindo que Oxalá, o Senhor desse dia, possa nos abençoar a todos, trazendo a paz e a justiça para esse mundo que anda tão perdido. Mas eu tenho esperança e sei que um dia a gente vai viver esse momento de justiça e paz. Muito obrigado. Achei. Miriam? Bom, tem que agradecer, praticamente sou uma aluna aqui, né, com o Rodney falando, aprendi muita coisa, apesar de que muito, né, sobre vocês, porque meus melhores amigos
da comunidade negra, do povo negro, né, e do pessoal de Candomblé. Fui muito amiga da mãe Menininha, da garota, e da mãe Beata, que para mim foi uma guerreira negra, que aprendi muito com ela, infelizmente faleceu aos 3 anos. Então é o meu exemplo, era a garra e a determinação dessa mãe de santos, chamada mãe Beata. E aqui eu rendo minhas homenagens a ela, e dizer que ninguém conhece nada sobre o cigano. O que é que eu vou dizer? Eu vou deixar a filosofia, porque na realidade meu povo não tinha uma oração, hoje ele tem, eu escrevi a oração da maneira que os ciganos falam com Deus. Quem quiser, eu está disponibilizado no meu site. E vou fazer, e a oração de Santa Sara, que é a nossa santa padroeira, pedindo a ela que abençoe a todos aqueles que assistiram, abençoe o Senhor pela luta, pela determinação, pelo orgulho de ser quem é, e dizer, para encerrar, contar filosofia cigana, como é que o cigano pensa através da vida. E a felicidade para o cigano. Um campo aberto, um luar, um violão, uma fogueira, o canto do sabiá e a magia de uma cigana. Somos os verdadeiros boreiros da vida e os menestréis da paz. Orgulho é saber que nunca participamos de guerra e nunca vamos para matar nossos semelhantes. Somos os menestréis da paz. Amor. Amar é viver em comunidade, é repartir nosso pão, nossas alegrias e até mesmo nossas aflições. Lealdade é não abandonar nossos irmãos quanto mais preciso. É nunca negar o ombro amigo, a mão forte e o incentivo à vida. Riqueza é termos o suficiente para seguir pela estrada da vida. Nobreza é fazermos de cada humilhação um incentivo ao perdão. Humildade, não se importar em ser súdito nobre, se importar apenas em saber servir. Essa é a minha filosofia, a filosofia do meu povo. Deus abençoe a todos, que Santa Sara, Jesus, ilumine a todos, que nós possamos, Pai, ter um mundo mais justo, igual, sem discriminação, sem preconceito. Porque só sabe a dor da discriminação, aquele que foi discriminado. Eu quero que meus filhos encontrem, meus netos, um mundo melhor, mais justo e igual. Um beijo no coração de todos vocês e um beijo para o Lucas. Que assim seja, Miriam. Queria agradecer a ilustre participação do pai Rodney e da Miriam, foi uma mesa potente, rica, né? Essa troca de conhecimento é fundamental para caminharmos para a construção de uma educação progressista e emancipadora. Gratidão à participação de todos vocês. Muito obrigada. Agradeço também a participação de todos no seminário e as potentes reflexões compartilhadas pelo pai Rodney e pela cigana Miriam Staconescu, assim como os intérpretes e todos que estão nos acompanhando durante o seminário. Gostaria também de parabenizar a representação discente pela construção do seminário e fazer um agradecimento especial a Lucas Dantas, que trouxe para dentro do programa a reflexão teórica sobre os corpos dissidentes, né? Eu gostaria ainda de agradecer o coordenador do programa, o professor Carlos, e todos os professores do programa, por abarcar e trazer para dentro do programa as reflexões sobre raça, classe, gênero, diversidade, inclusão social e corpos dissidentes. Assim, caminhamos para a construção de uma educação progressista e emancipadora. Agora teremos a performance A Gente Combinamos de Não Morrer, do artista Brendo de Lima. Para conduzir, né, essa mediação, gostaria de chamar a Cibele de Paula, né, que fará o encerramento do seminário, juntamente com a Lucas Dantas e com Davi de Souza. Cibele, é com você. Gratidão. Gratidão, querida. Bom, voltei. Estou aqui para fazer esse encerramento desse seminário histórico. Eu acho que, para começar, acho que é uma palavra que define bem, é histórico. Todos nós fomos impactados aí por tanto sabedoria, por tanto conhecimento que nos atravessaram.
E para fechar com chave de ouro esse encerramento, eu convido Brendo de Lima, é licenciada em Artes Cênicas pela Faculdade Paulista de Artes, com formação técnica em Artes Dramáticas, SENAC, e produção cultural, Ponto de Cultura Opereta de Poá. Participou de mais de 35 encenações, shows musicais, websérie e curta-metragens. Ganhadora do prêmio Melhor Performance 2017 no Festival Cenas Curtas Metacultural e do prêmio Drag Poetisa 2016 na Casa do Teatro Documentário. Cantora e desde os 7 anos, é integrante da banda Odara Negrada e da ocupação Gerrolu, núcleo de corpo e movimento candomblessista e pesquisadores dos cantos ancestrais. Dançante do bloco afro e Lua Bademin, arte educadora, promove a representatividade, a diversidade e a negritude, a partir dos cantos tradicionais dos povos negros, integrando o conhecimento do canto popular aos caminhos diversos que a arte propõe. Com vocês, Brendo de Lima. Boa noite, eu me chamo Brendo de Lima, eu sou uma bicha preta de pele escura, eu estou com a câmera na altura do meu peito, dá para ver até o topo da minha cabeça, meu cabelo está trançado, nagô, a lateral do meu cabelo está raspada, minha barba está baixa, não tenho bigodes. Eu estou usando uma sombra amarela e laranja e batom azul. Atrás de mim, uma parede com algumas fotografias. Otê, Padre Nosso com Ave Maria, Sicuro no Cameira, Kitangana, Zambê, Aiô, Aiô, Tangana, Zambê, Aiô, Kalunga Kitomo Sema, Kalunga Kitoma Zambi, Aiô, Otê, Padre Nosso com Ave Maria, Sicuro no Cameira, Kitangana, Zambê, Aiô, Aiô, Tangana, Zambê, Aiô, Kalunga Kitomo Sema, Kalunga Kitoma Zambi, Aiô. Iniciei cantando um bisungo e agora canto para vocês uma composição minha e de Sidney Salvatore, Arrasa Senzala. Zambi Madiba Dandara, Macotas e Dotés, Terezas e Marias, quantas Marias, quantos manés, terreiros nas vilas, pilões nas cozinhas, quiabuco entre o café, machados, dendês, tambos e agogôs, unidos, munidos de fé, da senzala um grito, dessa força sou filho, terremoto na grande casa, invade a cidade, invade a praça, arrasa, e arrasa, arrasa, e senzala, arrasa, e arrasa, arrasa, e senzala, arrasa, senzala, arrasa, senzala, arrasa, senzala, senzala, arrasa, senzala, arrasa, senzala, arrasa, senzala, senzala, Zambi Madiba Dandara, Macotas e Dotés, Terezas e Marias,
Quantas Marias, quantos manés, terreiros nas vilas, pilões nas cozinhas, quiabuco entre o café. Machados, dendês, tambos e agogôs, unidos, munidos de fé. Da senzala um grito, dessa força sou filho. Terremoto na grande casa, invade a cidade, invade a praça, arrasa, e arrasa, arrasa, e senzala, arrasa, e arrasa, arrasa, e senzala, arrasa, senzala, arrasa, senzala, arrasa, senzala, senzala, arrasa, senzala, arrasa, senzala, arrasa, senzala, 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 arrasa, senzala, arrasa, senzala, arrasa, senzala, senzala, arrasa, senzala, senzala. Se ao menos o medo me fizesse recuar, pelo contrário, avanço mais e mais na mesma proporção desse medo. É como se medo fosse uma coragem ao contrário. Medo, coragem, medo, coragem é medo, coragem é medo de dor e pânico. A festa está se dando. Balas enfeitam o coração da noite. Eu não gosto de filmes da TV. Morre e mata de mentira. Aqui não. Às vezes a morte é leve como uma poeira. E a vida se confunde com um pó branco qualquer. Às vezes é uma fumaça adocicada enchendo o pulmão da gente. Um tapa, 2 tapas, 3 tiros. Minha mãe brincava assim com a gente. Um elefante amola a gente, amola. 2 elefantes amola a gente, amola, amola. 3 elefantes amola a gente, amola, amola, amola. 4 elefantes. A vida é tanta amolação. A gente ria. A minha mãe ia e ia. Seguia amolando a gente com aquela cantiga besta, mas que fazia a gente feliz. Povo Africano, de Abel Luiz. Ao som do Ijexá, vem chegando o cortejo, reunindo o povo negro, com atabaques e agogôs. É como um rio que deságua no mar. Ijexá, Ijexá, é poesia em noite de luar. Ijexá, Ijexá. Esse povo africano que vem de longe nesse mundo brigar por seu lugar. Irmãos se reconhecem a todo instante pela cor, pela dor, pelo seu olhar. Sua resistência, canto e dança, sua ginga, sua crença, seu cantar. Ijexá, Ijexá, pelas esquinas, nos becos e vielas, nos quilombos, favelas a dançar. Ijexá, Ijexá, é como um rio que deságua no mar. Ijexá, Ijexá, é poesia em noite de luar. Ijexá, Ijexá, é como um rio que deságua no mar. Ijexá, Ijexá, é poesia em noite de luar. Ijexá, Ijexá, ao som do Ijexá, vem chegando o cortejo, reunindo o povo negro, com atabaques e agogôs. Oh. Nascido em 1992, leonino de Ogunhê e Ora Iê, sou Brendo de Lima.
filho de Aparecida Maria de Oliveira, mulher preta, imigrante, de Raul Soares, Minas Gerais. De José Alves Ferreira de Lima Filho, homem trabalhador de tantas histórias, de Limoeiro de Anadias, Alagoas. Filho de santo, de Mãe Paula de Inhansã, do Axé e Leobá, solo sagrado que me acolhe e me desenvolve como ser humano. Sou o eco dos grupos de teatro que transitei, da Associação Cultural Opereta de Poá, do Teatro da Neura dos Contadores de Mentira de Suzano, da Companhia do Escândalo e hoje do Estúdio Straze de Artes do Corpo de Mogi das Cruzes e do coletivo Queer Grafia. Sou membro fundador da Aldara Negrada e bicha preta dançante do bloco Afro Ilu Obademim. Membro do grupo Corpo e Movimento da Ocupação Cultural de Errolu. Com muita luta, formado em teatro e atuante como preparador vocal, encenador e arte educador, ensinando pelo olhar do afeto, o cuidado e o saber ancestral. Que hoje a minha voz continue sendo ouvida pelo sagrado que habita em mim e em cada um que me escutou. A quem me tem como parceiro e amigo, eu dou o meu salve. Boa noite. Da voz maravilhosa do Breno, a gente adentra a poesia da Alzira dos Santos Rufino, a ladainha. Com a licença poética, vamos lá. Não dá para ver o que é que dá. Não para ver o que é que dá. Vamos lá para virar. Não são milhas para partir. São encruzilhadas, barricadas, para proteger e curar. Essas feridas que sangram, cicatrizes que ficam, marcas que reivindicam, um grito de verdade. A todos, a você, a Zumbi, a Dandara, a Capoeiragem, a Milton Santos, a Lélia, a Benê, a Nelson Sargento, a Beatriz Nascimento, a Marielle Franco, a George Floyd, a Ágata, a todas, todos e todes que tiveram suas vidas ceifadas pela Covid-19, que é fruto da negligência desse governo genocida. Pedimos em roda, imploramos em coro, calamos em choro, rogamos em prece, rezemos em África, em pés, em mágica, em luta, em alta, sem terra, com vida, sem luz, com velas, sem sono, com dia, e a placenta de manos que são gêmeos na luta. Fora Bolsonaro. Corpo preto versa e reverbera em todos os espaços dessa sociedade invasora, nomeada Brasil. As demandas sociais que permeiam a defesa da vida sempre foram pautas da militância negra, que decidiu acessar a academia para contar suas próprias histórias, registrar memórias, difundir legados. Estamos aqui e permaneceremos na luta contra o epistemicídio. Onde estão as produções teóricas dos corpos dissidentes na educação? Onde estão as nossas epistemologias? Onde são contempladas, incluídas? Que este seminário abra o caminho da ação para a inclusão de teóricos pretos, indígenas, LGBTQIAP+, enfim, de todos os corpos dissidentes na educação básica e na academia. Nossa voz, nossa escrita precisa e vai ressoar. Nossas pesquisas atravessam e contam as nossas vivências. Trilham caminhos para os que virão. Estamos chegando para superar o lugar da passividade, do objeto de pesquisa. Estamos aqui para demarcar o protagonismo de quem atua e escreve a sua própria história. Não queremos mais representatividade, e sim queremos equidade. Alzira Rufino, desde 1988, nos ensina: resisto. De onde vem este medo? Sou, sem mistério existo, busco gestos de parecer, atando nós, que me contam. Grito. De onde vem essa vergonha sobre mim?
Eu, mulher negra, resisto. Mulher negra não para. Por essa coisa bruta, por essa discriminação morna, tua força ainda é segredo. Mostra tuas falas nos poros. O grito ecoará na cidade. Capinam como mato venenoso a tua dignidade. Ferem-te com flechas encomendadas, tiros muitas vezes. Te fazem alvo de experiências. Tua negritude incomoda. Tua negritude é redemoinho de forças afoga. Não querem a tua presença. Riscam teu nome com ausência. Mulher negra, chega. Mulher negra, seja. Mulher negra, veja. Depois o temporal. Alzira Rufino. Esse seminário ele foi um grande convite a todos que estiveram presentes, que se fizeram presentes e que nos acompanharam ao longo desses 3 dias. Um convite a pensar o mundo, a educação e a universidade sob a ótica dos corpos dissidentes. Isso significa, por vezes, abrir mão de uma visão de mundo, de um comportamento e de uma ótica normativa já viciada sobre todas as coisas. Significa repensar, e se repensar, significa destruir para desconstruir e construir de novo. Esse seminário, ele foi um grande convite para dizer o que nos estava engasgado, para falar tudo o que não pudemos, para dar visibilidade a corpos tornados invisíveis. Essas são as nossas denúncias, essas são as nossas propostas, essas são as nossas utopias. Fizemos a nossa parte. E agora, nós passamos o bastão a cada um de vocês, para que possam fazer ecoar a resistência dos corpos dissidentes no território brasileiro para um novo espaço educacional. Construímos nesses 3 dias um espaço de troca, de luta, de aprendizado e de afetividade que jamais aconteceria sem uma equipe de pessoas dedicadas, comprometidas e batalhadoras que fizeram com que esse evento fosse realizado. Eu quero agradecer aqui a PUC São Paulo, em especial ao Caio Humberto, através dos setores de eventos e tecnologias da PUC, que deram total assistência e suporte para a realização do seminário, incluindo recursos técnicos e interpretação simultânea em Libras. Eu quero agradecer muito a todos os convidados, palestrantes e participantes do nosso seminário, a Tiffany Odara, a Mailton Azevedo, a Deise Mara, a Fabiana Soares, o Wagner Alencar, a Isabel Cristina, o Henrique Profili, o Edson Caiapó, a Jéssica Nunes, a Cristiane Forbanks, a Viviane Vergueiro, a Beatriz Campanharo, a Hélida Miranda, a Simone Barbosa, o Elbo Miraíra, a Tatiane Diniz, o Antônio Soares, a Mariana Rosa, a Cibele de Paula, a Érica Hilton, o Davi Souza de Freitas, a Renata Canuto, o Guilherme Gomes, a Corina de Albuquerque, a Carla Caselato, a Miriam Stanesco, ao Rodney William e a Brendo de Lima. Agradecemos ao coordenador do programa de pós-graduação em Educação, História, Política e Sociedade, o professor Dr. Carlos Antônio Giovinazzo Júnior, que esteve com a gente na abertura do seminário. Agradecemos a Betinha, que nos auxilia em todos os eventos e desafios do mundo acadêmico. E a todos os professores do EHPS que estiveram com a gente durante esses 3 dias de seminário. Agradecemos imensamente aos intérpretes de Libras, Leandro Lima, Sérgio Gonzaga, Victor Gonzalez e a coordenadora Solange Alves, que estiveram conosco em todos os dias do seminário, trazendo acessibilidade e inclusão.
Agradecemos a Luana Haddad, que fez a arte e o design do nosso seminário, e a Ana Souza, que fez todos os flyers para divulgação. Agradecemos a Karina, a Cristiane e a Beatriz pelo cuidado e pela dedicação de todos os dias em transmitir o nosso seminário e cuidar das apresentações. Ao Fernando, que criou todo o site do evento. Agradecemos principalmente toda a equipe da representação discente que trabalhou incansavelmente para organizar e dar a vida ao nosso seminário. Ana Souza, Andréia Bisoni, Antônio Soares, Beatriz Dutra, Karina Costa, Cibele de Paula, Cristiane Forbanks, Davi Freitas, Deise Mara Ramos, Lucas Dantas, Fernando Martins, Henrique de Souza, Tatiana Fulas, Nicolas Brandão e Corina de Albuquerque. E um agradecimento especial a vocês que nos acompanharam durante desses 3 dias de seminários, que estiveram presentes em todas as mesas, que mandaram perguntas, que nos compreenderam também pelos erros técnicos, mas também, sobretudo, que puderam colher a potência dos corpos dissidentes que habitam o espaço acadêmico, que resistem no território brasileiro, que estão dispostos e pronto para inaugurar uma nova sociedade livre de todo preconceito, de toda opressão, de toda desumanização. Nós resistimos porque nós temos propostas, e as nossas propostas se materializarão cada vez mais. E eu quero agora também, para finalizar, convidar vocês para o seminário da PUC em comemoração aos 50 anos da pós-graduação em Educação no Brasil, que vai acontecer dia 14 e 15 de junho. Assim que eu sair, a gente vai ter a imagem do seminário e também o link para se inscrever. E agora eu gostaria de dizer muito obrigado, mandar o meu beijo, o meu carinho e até o ano que vem.